Olá, olá, frequentadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Chegou a hora de a gente falar aqui de um grande lançamento do cinema nacional que chegou em cartaz nesta quinta-feira, dia 6 de junho, aos cinemas, assim como também abriu a 24ª edição do CinePE no Cine Teatro do Parque. E essa grande estreia de Grande Sertão contou com a presença ilustre do diretor do filme e roteirista, o Guel Arraes, assim como os atores Caio Blá, Luísa Arraes, Eduardo Stablish, Luiz Miranda e Rodrigo Lombardi. Todos eles que, se você for olhar no post do filme, estão todos ali, né? Então toda essa galera que está no post do filme veio para cá para poder divulgar esse filme que é baseado na obra primorosa do João Guimarães Rosa, que inclusive, gente, ó, tem ela aqui, maravilhosa, né? Vocês estão vendo aqui, essa obra linda e perfeita, que agora, depois de ganhar uma versão para televisão, agora, muitos anos depois, ganha uma versão cinematográfica pelas mãos de um diretor pernambucano super consagrado, que é o Guel Arraes, né, o diretor de O Auto da Compadecida. E agora a gente vai falar um pouco sobre ele, sobre vários pontos, porque, gente, é o filme, assim como este livrinho aqui, ó, ele é bem complexo. Mas vamos tentar decifrá-lo aqui nesse vídeo depois da vinheta. Pois muito bem, este livro, que é sábio em contar, é difícil de se entender e de se explicar. E o filme que a Central viu também é como livro, difícil, mas interessante. É mesmo, é? Com esse tipo de frase que eu estou citando aqui, é mais ou menos o que é o filme. O filme O Grande Sertão, ele é uma versão ele é muito complexo, porque ele é cheio de camadas, assim como o próprio livro é também. Justamente é essas camadas que a gente vai decifrando ao longo da exibição dele. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui, a gente vai dividir por tópicos, tá? Para falar aqui o que eu achei, né? O que eu achei bom, o que eu achei ruim, e depois dizer se vai ser projetado ou não no projetor da Central do Entretenimento, tá? Então, o primeiro tópico que eu vou falar aqui é do roteiro do filme, tá? O roteiro, ele foi escrito pelo diretor do filme, o Guel Arraes, e em parceria com o Jorge Furtado. Eles escreveram o roteiro desse filme. O Grande Sertão, o livro em si, ele não tem uma história fidedigna, assim. Ele é um relato, né? Ele é um relato do Riobaldo que vai contando tudo que ele viveu na vida dele até ele chegar na cadeia. A como eles pegar tudo isso e transcrever para as telas do cinema. Então, a ideia que eles tiveram foi simples. Eles decidiram criar uma história fictícia e encaixar Grande Sertão Veredas ali dentro. E eles pegaram uma história, uma história que a gente vivencia quase que todos os dias nos noticiários aí do Brasil afora, que são as guerras entre bandidos, facções criminosas e policiais. A gente vê sempre que o resultado disso é sempre vítimas de bala perdida, sempre um querendo vingar o outro. E isso tá no filme. E a gente vê essa realidade logo no começo do filme, a gente vê essa realidade aqui, esse espelho que o filme traz. E assim, achei bem interessante ver como retratar o Brasil de hoje. E o Brasil de hoje é isso: polícia versus bandido e morte envolvida no meio. Com a avançada história, e uma coisa que eu notei muito bem é que o Guel Arraes e o Jorge Furtado, eles devem ser muito fãs dos Grande Sertão Veredas, porque eles conseguiram colocar todas as palavras do livro na boca dos personagens. Porque todos os diálogos, uma hora você entende, outra hora você meio que não entende, assim como no próprio livro também. Isso eu achei muito bacana. A história está ali sendo contada, você está entendendo o que está acontecendo. Mas os diálogos você meio que não entende, mas hora entende, hora não entende, hora entende. A gente fica nesse pêndulo assim, de um lado para o outro. É o quê? Eu acho bacana, tá? Inclusive, o modo como a história é contada é o formato de flashbacks, né? Tem o Riobaldo, que ele está lá
contando um depoimento pro policial, mas esse depoimento é pra gente que tá aqui do outro lado, assistindo a história dele, acompanhando a história do Riobaldo. E o Caio Blá, ele entrega tudo isso com uma perfeição. É o trabalho mais importante da vida dele. Ele já confessou isso até aqui num vídeo que ele fez para as redes sociais do CinePE. Ele consegue dar tudo de si. Ele entrega toda a sua performance num trabalho que, sinceramente, tem que ter Oscar, viu? Pelo amor de Deus. Se não for pelo menos pro Oscar, pelo menos o grande prêmio do cinema brasileiro tem que dar para ele de melhor ator, porque merece muito, muito. Voltando pro roteiro, antes de a gente conseguir falar mais sobre a atuação do elenco, uma coisa que ficou mostrada ali é como o roteiro ele puxa inspirações em vários filmes americanos, na questão de estética mesmo, tá? Isso já vou puxando agora para a parte de direção de arte e fotografia. A direção de arte, ela foi maravilhosa, porque ela conseguiu trazer uma comunidade que pode estar em qualquer canto do Brasil. Ele não situa basicamente onde é que fica o Grande Sertão, a comunidade favelada do Grande Sertão. Pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em Recife, pode ser em Brasília, pode ser no Rio Grande do Sul, pode ser em São Paulo. Não tem um lugar propriamente dito. É uma comunidade fechada com um muro, quase como se fosse aqueles reinos antigos, sabe? De épocas medievais. E dentro, todas as casas, as comunidades, é tudo como se fosse empilhadeiras. O que me remeteu muito a jogador número 1 do Spielberg, né? Porque o Columbus, Ohio, que é onde o protagonista lá ele vive, é tudo casas, caixotes em cima um do outro. E eles trouxeram isso um pouco também aqui para a comunidade do Grande Sertão, para o design. E ficou, olha, um show de bola maravilhoso. E os efeitos visuais dignos de primeira, viu? Aqui teve investimento muito grande e dá para ver cada realzinho aplicado ali no design, tá? Maravilhoso e impecável. Sobre a fotografia, só tem que dar uma salva de palmas, porque, gente, a fotografia tá uma coisa assim de outro nível. Primeiro que eles colocaram um filtro, eles têm dá pra ver que a imagem tem um certo filtro ali, pra parecer uma coisa meio Mad Max, meio Zack Snyder, e isso que tá no filme, tá? Tem horas aqui, puxando agora pra direção do Guy Ritchie, que é maravilhosa, ele puxou um pouco de filme, ele puxou um pouco de cada lado, porque tem ali um pouco dos estilos do filme do Zack Snyder, e isso já desde o trailer, que eu já tinha notado que ele puxou muito do estilo do Zack Snyder, a botar aquela câmera lenta, vários momentos assim com câmera lenta, né? Aquela fotografia bem, o efeito, né? O filtro colocado ser aquele filtro com a cor bem forte, bem fria, carregada, e hora é quente, mas é aquele quente forte, e depois é para um frio, que é aquela coisa mais densa. E também jogo de luzes, tem uma sequência ali de um baile funk, que ele vai brincando com o jogo de luzes. E no tempo presente, que é quando o Riobaldo está contando a história para o público, o cenário vai acompanhando a história também. Então, quando ele está falando do baile funk, né, do momento que estava vindo lá no baile funk, atrás as luzes vão acompanhando. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando, tá, gente? E isso vai acontecendo ao longo do filme todo. Então é maravilhoso quando o filme começa, ele tá ali, parece que é de dia, começando a contar a história, e ao longo que ele vai contando, a gente vai vendo que vai mudando, como se estivesse passando dias e dias e dias ali, e ele contando a história pra gente. Então, assim, fotografia, a direção e a direção de arte, ó, essa trinca tá fechada, maravilhosa, sem defeitos. Agora vamos falar aqui, voltando para o roteiro para finalizar, sobre as mensagens que ele passa, tá? O grande dilema aqui de Grande Sertão, ele trabalha várias coisas. Primeiro, mostrar a realidade das comunidades brasileiras, né? De você mostrar o quanto que os moradores vivem sempre com medo, afligidos por causa da violência, da guerra entre facções criminosas e policiais. Ao mesmo tempo que aqui ele tenta colocar os criminosos meio como se fossem os mocinhos da história. Mas o que ele quer realmente passar é que
O bom e o mal não existe. O que existe é o ser humano. Então não importa se ele seja ruim, se ele cometa maldades, se ele cometa coisas boas, se ele faz coisas boas, se ele está do lado da lei, do lado do crime, se ele é apaixonado, sabe? Tudo é parte do ser humano. Não é definido pelo diabo ou por Deus. É uma mensagem bem forte e que desmente, vamos dizer assim, até um certo fazendeiro aí das 9 que tem o corpo fechado, sabe? Deus me livre. Isso está refletido principalmente no personagem do Eduardo Stablish, que a gente vai falar dele já daqui a pouquinho, que é um grande exemplo que o filme coloca ali na nossa frente. E o filme, gente, ele é classificação para maiores de 18, tá? Então, é melhor você não levar o seu filho ainda, porque assim, tem nudez, tem muito sangue, tem muita imagem assim que você pode ficar até com medo. Tem um momentinho ali que eu fiquei com medo de certos personagens, e eu falava, nossa, a garganta aqui tá explodindo de alegria. Que eu vou falar agora. Mas antes de falar do elenco aqui, do trabalho maravilhoso que esse elenco fez, e um outro ponto que ele coloca aqui também, que o roteiro aborda também, é essa questão de amor, uma coisa meio LGBT, que ele coloca ali por trás da história do Diadorim com o Riobaldo. Porque mostrando que a flor do amor, ela apenas existe. Ela não tem um padrão certo a ser definido. Ela pode surgir de qualquer maneira, né? E eu achei tão lindo, porque a gente teve há pouco tempo aí a parada LGBT de São Paulo, que falou sobre essa questão de não só valorizar o amor e ter orgulho disso, mas também mostrar que os homossexuais são parte da essência brasileira. E o filme traz um pouco disso na história do Riobaldo com o Diadorim, que com certeza deve ter fanfic aí a 1000, né? Para quem é amante aí de literatura, com certeza. Falando agora, antes de partir para falar do elenco, agora de maneira oficial, eu quero falar com você que chegou aqui nesse vídeo de repente, está interessado aqui sobre como está preso aqui nessa crítica e não conhece ainda a Central do Entretenimento, gente. Aqui é um local é um canal que a gente fala de tudo, de cinema, de televisão, de novelas, de músicas, sabe? Aqui a gente fala de tudo que envolve o mundo do entretenimento. Então, eu quero convidar você aí que está do outro lado a já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também seguir a Central nas redes sociais, né, que vão estar aparecendo aqui embaixo na descrição, tem um link. E também acessar o portal da Central do Entretenimento, porque lá tem notícias, críticas e também muita coisa boa sobre a cobertura do CinePE que a gente está fazendo aqui também, tá? E agora vamos falar do elenco. Esse elenco, gente, o elenco que foi selecionado pelo Guel Arraes, em parceria com a produtora desse longa, que é a Paranoide, né? Foi assim, foi muito bem escolhido. O Caio Blá, vamos falar por ordens, tá? Primeiro, o Caio Blá. O Caio Blá, o nosso Riobaldo, esse aí é o papel, como eu disse lá no começo do vídeo, é o papel mais importante da vida do Caio Blá, porque ele mesmo já demonstrou ser um grande fã de Grande Sertão Veredas. Se eu não me engano, ele até já fez uma versão teatral da história, e aqui ele volta de novo para poder fazer esse personagem, o Riobaldo, e ele dá tudo de si para fazer Riobaldo. É quase como se fosse uma peça de teatro que estamos acompanhando ali. Tanto as cenas dele narrando, quanto vivenciando toda aquela história que ele tá nos contando, é maravilhoso, uma coisa linda, primorosa demais, que com certeza tem que ganhar o Grande Prêmio Otelo de melhor ator, viu? Tem que ser para ele, pro Caio Blá. Tem que ser para ele, não pode ser para outro. Tem que ser para ele. Tá? É claro. Indo agora para o segunda pessoa aqui do elenco, vou falar aqui do Luiz Miranda. Quem assiste sabe que o Luiz Miranda aí na televisão sabe que ele é muito conhecido por fazer comédia. E aqui ele tá num outro papel completamente diferente. Aqui a gente tem um outro Luiz Miranda. A gente tem um outro lado dele que até então a gente não conhecia, que é esse lado mais dramático, mais sério, mas que ao mesmo tempo ele tenta trazer um pouco de humor. Eu não consegui sentir esse humor.
eu só consegui me apegar mesmo ao bordão dele, que é Viva a lei! Viva a lei! Viva a lei! Eu juro, viu? Quando eu saí do filme, fiquei repetindo esse bordão várias vezes. E, sério, ele vai ficar na minha cabeça por um bom tempo, tá? Esse bordão aí do capitão de polícia do Luiz Miranda. Mas indo agora pro personagem do Rodrigo Lombardi e do Eduardo Stablish, eu vou falar logo dos dois aqui juntos. Gente, eles estão uma outra coisa. Principalmente o Eduardo Stablish. O Stablish, gente... Ele tá um monstro! Um monstro! Gente, eu vi ali a versão perfeita e definitiva do Coringa. O Coringa estava ali na minha frente atuando o tempo inteiro, gente. E, pô, é tão lindo demais, gente. Tô repetindo aqui tanta gente, né? Mas o visual que o Stablish consegue passar ali, né, do Hernegundes, acho que deve ser esse agora. Me esqueci do nome dos personagens, tá, gente? Porque é tanta gente ali pra gente decorar o nome que algumas a gente acaba até esquecendo. Mas o Stablish, ele se superou definitivamente, assim. Ele já tava conseguindo demonstrar ali seus ares de vilão ali na série Os Outros. Mas aqui ele deu sua cartada definitiva pra dizer, olha... Me chama pra fazer vilão, eu gosto de fazer maldade, eu sou muito bom em fazer vilão. E aqui, gente, ele botou toda a sua carga, tanto que quando chega no grande final ali do personagem, ele meio que, a cara de desespero dele meio que me arrancou um certo risinho ali no final, no desfecho dele. Me arrancou um certo risinho. Sobre o Joca Ribeiro, feito pelo Rodrigo Lombardi, ele é um personagem que ele aparece pontualmente na história, né? Porque ele é o líder da comunidade Grande Sertão, e ele tá lá sempre se movimentando um pouco a trama ali nos fundos. Não nos fundos literalmente, tá, gente? Ele aparece, ele briga, sabe? E o visual do Rodrigo Lombardi tá outra coisa, não só visual, mas toda a performance, todo o trabalho que ele construiu em cima do Joca Ribeiro tá excepcional. Ele tem uma hora que ele tá dando um discurso, e esse discurso, ele é quase meio... Acho que é uma bronca que ele tá dando agora, se eu não me engano. Ele tá dando uma bronca num capanga, e a bronca que ele dá é meio que um formato de rapper, emicida, assim, sacou? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu achei bacana, porque é um outro lado do Rodrigo Lombardi que a gente não tá acostumado. A gente tá sempre, sabe, quieto a ver ele ali como o galanteador, o sedutor, o mocinho, aquele alcunha que ele recebeu do Cacete do Planeta, né? Que é o homem que tem a beleza máscula, que sempre faz sucesso nas telenovelas. E eu acho que o pessoal aqui levou isso um pouco a sério, porque embora você tenha sujado o corpo do Rodrigo Lombardi, botado prótese dentária amarelada e uma cicatriz aqui no olho que fica com o olho fechado o tempo todo assim. Inclusive tem uma hora que ele faz um sorriso ali maléfico que me dá um medo dele de verdade. O Stablish e o Lombardi aqui, eles conseguiram botar medo com seus personagens. Dá pra sentir um pouco de medo na hora. Mas ao contrário do Stablish e o Joca Ribeiro, do personagem do Hernegundes, o Joca Ribeiro tem um lado assim meio paternal que você sente um pouco de empatia por ele, tá? Embora ele seja um bandido, no final das contas, né? Uma coisa que o Miguel Arraes colocou aqui, que eu acho bastante interessante, é que ele puxou também agora uma outra referência, que foi a questão do Nolan, do Christopher Nolan lá com o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e também que ele já coloca em outros filmes. Que é sempre de você ficar meio que no... Sabe? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Porque o tempo todo o filme estabelece que tem alguma conexão ali entre o Diadorim e o Joca Ribeiro. E você fica até pensando, pô, será que é isso? Mas não é. É ou não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é? E aí chega no final do filme e ele te conta, né? Ah, então ele é assim, então assim... É uma coisa que o Nolan já fez bastante, ele fez muito em Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, né, com aquela questão toda do Robin, da Miranda Tate, sabe? E aqui ele também puxa isso também na relação ali do Diadorim com o Joca Ribeiro.
E por falar em Diadorim, né? Por falar em Diadorim, Luísa Reis aqui fazendo uma coisa, sabe? Ela tá no ar agora com uma blandina no Rancho Fundo e com o Diadorim não é, a gente vê o quanto que ela é uma puta atriz. Me perdoe pelo palavreado, mas aqui a gente tem que falar. A Luísa Reis é uma puta atriz pernambucana, entendeu? Sangue forte, guerreiro, como já diz o hino do estado. Ela consegue entregar um Diadorim maravilhoso, superior, eu acredito até, do que o que a Bruna Lombardi tinha feito lá atrás. Assim, mas tem uma... mas o personagem mesmo, ele só cresce, ele fica no mesmo nível que o do Caio Blá, do Stablish e do Lombardi, quando já é mais... já indo pro meio... no meio ali do segundo ato, já indo pro terceiro já. É ali que ela cresce de uma maneira tão repentina que você fica impressionado com o que ela faz ali, sabe? E uma das coisas que eu acho que ela puxou um pouco de inspiração, que eu senti que o Diadorim tem um pouco, é a questão da Nerkit lá do Avatar, a personagem da Zoe Saldana, que o tempo todo ela fica fazendo... sabe? Como se fosse um gato rangindo. Agora eu vou puxar, vou trazer uma coisa aqui que vai amarrar todo esse elenco, tá, gente? É o seguinte, todos os personagens, eles foram muito bem desenvolvidos desde o começo até o fim, e todos os desfechos dele, de cada um dos personagens, meio que vai concluindo o seu arco e mostrando a conclusão de quem, mostrando como é que ele era e como é que ele chegou aqui no final. Então a gente tem o desfecho do Diadorim, que mostra, que no começo do filme mostra, no começo não, numa parte do filme mostra ali que o Diadorim é essa pessoa independente, dono da própria vida, que segue ali, entendeu? Sem medo, com toda coragem, garra. E no final, quando temos o desfecho do personagem, ele mostrando numa cena linda ali, que tá dançando, que ele tá dançando um balé ali, que mostra que o personagem, ele é livre. Ele é livre para poder fazer o que ele quiser da vida dele, porque ele é dono da vida dele, tá? Tô usando aqui o pretexto dele porque é assim que o Diadorim é tratado, tá? Como um homem. Embora a gente saiba que aquilo ali é uma mulher fazendo o papel de homem, né? Então, assim... mas tem um segredinho ali que... quem prestar atenção no filme vai pescar ali a diquinha, e no final... quem não pegou vai se surpreender com esse segredo aí do Diadorim. Mas quem já pegou vai, com certeza, já fica... ah, é aquele negócio que eu falei, sabe? Do é ou não é? É ou não é? É ou não é? E aí quando vê, é mesmo, sabe? É essa sensação que eu senti quando teve essas duas revelações aí, em torno do Diadorim. Sobre o personagem do Stablish, pegando aqui, ele começa como aquele vilão que tenta meter sempre uma bala na cabeça dele, ele nunca morre... ele se sente o intocável, o que tem o corpo fechado, feito Zé Inocêncio. E no final, o desfecho dele mostra que aquela teoria dele não era certa, ele estava errado. Do mesmo jeito que o personagem do Luiz Miranda, que começa com um coronel de polícia querendo combater os bandidos, com um discurso até um tom meio narcisista, Hitler ali, né? Inclusive o visual todo do personagem traz uma coisa bastante Hitler, só que é um Hitler brasileiro, sabe? E, pô, o Luiz Miranda mandou super bem. E o final dele, porque tem uma mudança ali com relação ao personagem, uma mudança de caráter ali, que quando ele encerra a sua trajetória na história, a gente percebe que ele está a favor da justiça. Mas a justiça que não importa se é para bandido, se é para o governo, se é para poder atingir um cargo, se é para fazer isso, se é para fazer aquilo. Ele está sempre do lado dos oprimidos e querendo fazer justiça pelos oprimidos. Não importa se é justiça ou é justiça vingança. Ele está lá. E, como ele mesmo diz, viva a lei! De novo. E pro personagem do Rodrigo Lombardi, né? E fechando agora também já com o Ribaldo depois. É aquilo que eu falei. O Lombardi começa com um cara, dono de uma facção criminosa. Quando chega o desfecho dele, a gente percebe que ele é apenas mais uma vítima aí dessa guerra por poder. Que é uma coisa que
Game of Thrones já abordou, várias novelas, séries já abordaram esse tipo de tema, né, que é a disputa pelo poder. E aqui a gente tem, mais uma vez, com o desfecho desse personagem, uma amostra bem clara disso. E o Riobaldo é aquele homem simples que começa a história como um professor de história, mesmo normal, e termina concluindo, porque ele tinha muita fé. Ele tinha ideais, ele tinha conceitos que ele seguia, e ao longo da história ele meio que vai mudando um pouco de opinião em relação a esses conceitos, ao que ele pensava. E no final, quando tem aquela grande frase no final, que inclusive vou até pegar aqui, ó, ler um trecho, ele está ficando já bem longo, mas é importante eu ler esse trecho para vocês, que é o seguinte, é basicamente já o finalzinho já da história. Vou até ler aqui para vocês, tá? Amável, o Senhor me viu, minha ideia, confirmou que o diabo não existe, pois não? O Senhor é um soberano, circunspecto, amigos somos, nonada. O diabo não há, é o que eu digo. Se for, existe homem humano, travessia. Ou seja, o Riobaldo, que começou com uma pessoa que acreditava em Deus e diabo, o personagem começava com uma ideologia, meio que vê que tudo que aquela ideologia que a maioria das pessoas acredita é mentira. Que tudo o que acontece de bom, de ruim, de amável, de ideias, tudo que acontece é em virtude do próprio ser humano. Tudo que acontece é feito pelo ser humano. E isso é uma mensagem tão forte que eu saí impactado para ver como que o João Guimarães Rosa desmentiu o José Inocêncio. De verdade mesmo, sabe? Então assim, gente, depois de ter falado tudo isso, Grande Sertão é um filme aí que com certeza vai ter muitos assuntos para tratar, né? Inclusive esse vídeo aqui, pode ter certeza que já pode render um vídeo aqui pra gente decifrar. Inclusive esse assunto não para por aqui não, tá, gente? Não para nessa crítica não. Vai ter em breve uma crítica escrita sobre o filme lá no Portal Central do Entretenimento. E a gente ainda vai dissecar muito sobre as mensagens que esse filme trouxe, tá? Debater aqui, puxando o caso da vida real. Inclusive vou até reassistir de novo o Grande Sertão para poder puxar melhor essas mensagens que ele passa, para poder entender toda essa complexidade que o filme traz. E, respondendo a grande pergunta, é óbvio que esse filme vai ser sim projetado no projetor da Central do Entretenimento, numa tela Ultra IMAX gigantesca, porque esse filme, olha, foi muito bem produzido. Quando eu vi o primeiro trailer, eu já tinha sentido um arrepio na pele, eu tinha sentido um arrepio de que esse filme ia ser bom, e foi muito bem feito. Parabéns, Guel Arraes, parabéns Paranoide, Globo Filmes, todo mundo que fez essa obra acontecer. Uma salva de palmas, porque vocês merecem muito. Fiquem de olho aqui no canal da Central do Entretenimento no YouTube e também nas redes sociais. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de quando for sair esse vídeo, tá? Além, é claro, de outros vídeos sobre o Grande Sertão que a gente vai ficar trazendo por aqui, tá? Então é isso, até a próxima. E viva o cinema! Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam de Grande Sertão. Comentem com a hashtag Central no CinePE, porque a gente vai levar isso adiante. E até a próxima!